A paz do Senhor, amados irmãos, em especial, nossos queridos adolescentes, nossos mestres dos nossos adolescentes, que Deus abençoe todos vocês. Sou grato a todos vocês que têm sido bênção assistindo os nossos vídeos, têm sido bênção também no nosso canal, se inscrevendo, e eu continuo convidando você a vir comigo, a se inscrever no canal e a acionar as notificações. Para quê? Para que você receba todo o nosso material, receba os nossos vídeos e com certeza vai ser uma bênção. Hoje nós falaremos sobre, na nossa 9ª lição, sobre a santificação. É um tema muito importante, é um tema atual, que faz parte da vida do crente. A nossa leitura, falando desse tema, está na carta que Paulo escreve em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 15. Eu vou fazer essa leitura, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, vai dizer assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós vimos aqui que a santificação ela pode ser aperfeiçoada. Nós vamos entender isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus falando ao povo hebreu, lá no Pentateuco, falando que, e Pedro vai reproduzir essa fala do Senhor, o Senhor chamando a responsabilidade do povo para que o povo entendesse que ele é santo. E nós, se somos servos dele, a igreja, nós precisamos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. A mensagem traz para nós o seguinte tema, o nosso texto áureo: procurem ter paz com todas as pessoas e esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Hebreus capítulo 12, versículo 14, em uma versão que nós usamos mais, diz assim: tenham paz com todos e sigam a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos ter paz com todos os nossos irmãos e seguir a santificação. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, compreender o que é santificação, conhecer os tipos de santificação e desejar se santificar. Precisa ter um desejo do cristão mais experiente e do cristão que está abraçando a fé agora, do jovem, do adolescente, do juvenil, a criança, todos nós que recebemos a Jesus, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós temos que ter também esse compromisso de santificação, de buscar no Senhor a resposta para as nossas vidas. Vamos descobrir? Vamos aprender um pouquinho mais? A Bíblia diz que precisamos nos santificar. Talvez você se pergunte: como podemos fazer isso? No dia a dia, como posso saber se estou no caminho da santificação? Será que a santificação é sinônimo de isolamento? É possível verdadeiramente ser santo? Muitas dúvidas podem surgir sobre esse tema e hoje vamos juntos encontrar as respostas para essas e outras perguntas.
Primeiro, santificação não é isolamento. Santificação não é isolamento. É possível uma pessoa ser verdadeiramente santa? Sim, mas não nessa vida, só na vida eterna. Porque aqui é um processo, vamos ver isso no decorrer da lição. Mas é possível nós buscarmos viver uma vida que glorifique a Deus, que exalte ao Senhor. E isso, de fato, é muito importante. Nós termos esse entendimento de buscar em Deus, de buscar no Senhor e caminhar para que a nossa vida seja cada dia mais abençoada. Vamos lá? Hora de aprender. Sejam santos porque eu sou santo. O que é ser santo? A palavra santo não significa algo inalcançável, mas simplesmente aquele que é separado do mal. Ser santo é ser separado de algo, ou ser separado para algo. No nosso caso, o ser santo é separado, é tirado, porque a igreja já significa isso. Tirados para fora. Para fora de onde? Tirado para fora do mundo para formar o povo de Deus. Não para viver isolado. Uma vez que ele foi santificado, foi tirado para formar a igreja, para ser santo para Deus, agora ele precisa demonstrar esta santidade em ação. Como assim? Procurando santificar outras pessoas para o Senhor, buscando salvar outras pessoas, buscando levar outras pessoas ao conhecimento da palavra do Senhor, nosso Deus. Dessa forma, a pessoa que está no caminho da santidade luta para não cometer pecado, foge da aparência do mal, vigia, ora e lê a Bíblia. Está vendo aqui os passos? Olha, primeiro, ele luta para não cometer pecado. Não é que ele não vai pecar, mas ele vai lutar para não pecar, porque agora o crente, o servo de Deus, tem um compromisso com o Senhor. Então ele vai buscar viver agradando a Deus, vai fugir da aparência do mal. Ele não vai enfrentar o mal achando, porque eu sou forte, eu vou enfrentar o mal e vou vencer. Não, não pense assim. A Bíblia não manda a gente enfrentar o mal, mas fugir até mesmo da aparência do mal. Porque de repente a gente olha e já sabe que por detrás daquilo ali tem algo para tirar a nossa paz, tirar a nossa comunhão com Deus. Então não prossiga nesta coisa. Pare, porque é Deus te dando o livramento. Ele fala mais ainda, vigie, fique atento, observe os acontecimentos que estão na Bíblia, que estão acontecendo, os levantes que o mundo está trazendo contra a palavra de Deus e contra Deus. É certo? É correto isso? Então pense dessa forma. Ora, culto de oração. Escola Bíblica Dominical é fundamental. Escola Bíblica Dominical, oração, consagração. Você, adolescente, que gosta de falar, e sempre fala mesmo, a gente sabe disso, às vezes não controla ainda a voz direito, aí gosta de falar alto, então vai para a igreja, ora alto se puder, fale de Jesus, fale com seus amigos, leia a Bíblia, porque a Bíblia hoje, você tem a liberdade ainda para fazer a leitura. Leia, aprenda o que Deus está reservando para você. Aprenda, e com isso você vai se santificando, porque são os meios pela qual nós conhecemos o Senhor. A perfeita santidade só poderá ser alcançada quando encontrarmos no céu de glória. Enquanto estivermos aqui, a fatalidade do pecado sempre nos atingirá, mas você sabia que mesmo assim podemos ser santos? Sim. Então, a totalidade da santificação, da santidade na nossa vida, só vai ser alcançada no processo do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos santos. Ou seja, quando nós
tivermos os nossos corpos glorificados. Aí não vai estar mais sujeito a nenhuma das falhas que cometemos no mundo. Não, aí não mais. Mas enquanto isso, nós já temos atitudes diferentes do que o mundo. Pelo menos precisamos ter essas atitudes diferenciadas, não agir como o mundo age. Perfeito? Deus quer nossa santificação. A santidade de Deus pode ser reconhecida através de sua palavra. Deus não mente, é verdadeiro, correto e justo, odeia a maldade, Deus é bom, Deus, ele é amoroso. Então, esses atributos de Deus, esses atributos que são pertencentes à Trindade divina, eles podem, em uma escala alcançável para nós também podemos alcançar. Nós podemos, por exemplo, não viver mentindo, nós devemos ser verdadeiro com os nossos irmãos, com os nossos familiares, sermos corretos com as pessoas, sermos justos dentro de uma visão humana, não achar que a injustiça é melhor do que a justiça. Temos que odiar a maldade. Quando alguém faz a maldade, nós não devemos aplaudir, gostar daquela maldade, porque Deus não gosta. Temos que procurar ser bom, praticar a bondade, porque já somos salvos em Cristo, e amoroso, que é o sentimento maior, porque a maior prova de amor que deu por nós foi Deus. Como diz aqui, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus quer de nós o quê? Que nós também sejamos amorosos para com os nossos irmãos. E diz ainda, portanto, quem recebeu a salvação deve morrer para o mundo e, através da santificação, viver para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus, mortos para o pecado, mas vivos para o Senhor. Por quê? O aceitar o Senhor nos dá uma ideia de quê? De morte. Morte no sentido de renúncia do mundo, porque vivíamos uma prática pecaminosa. Agora, com Jesus, não mais. Precisamos viver uma vida santa, separada para Ele, uma vida que glorifique o nome dEle. Deus conhece, Jesus conhece a natureza humana e Ele sabe o tanto que nós somos tentados e o tanto que nós falhamos. Ele sabe disso, mas lutemos para manter uma vida santa, uma vida que glorifique a Deus. No segundo tópico, falaremos sobre 3 tipos de santificação, tá bom? A Bíblia apresenta 3 conceitos de santificação diferentes. Você sabia disso? São eles: a santificação inicial, a progressiva e a final. Vamos lá. O que seria, no conceito aqui do comentarista, a santificação inicial? Já aproveito e lhe convido a vir comigo, se inscrever no canal, acionar as notificações, porque outras pessoas precisam receber essa mensagem. Só que ela só vai receber essa mensagem se eu evangelizar, se eu curtir, se eu comentar, se o YouTube entender que essa mensagem ela é boa, agradável para a vida de mais alguém. Vamos lá. Santificação inicial. A santificação inicial, também chamada de posicional, acontece em nós mediante a fé em Jesus, ou seja, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nesse instante, quando deixamos de ser escravos do pecado e somos remidos pelo sangue de Jesus, que experimentamos a santificação inicial. Quando entregamos nossa vida para Deus, Ele nos coloca em situação favorável e de perdoados. Assim podemos afirmar
A santificação inicial não é um processo, mas uma posição privilegiada a qual o pecador é colocado, pois para ele tudo se fez novo. Então, eu diria, para não confundir vocês, para não ficar algo confuso, a santificação inicial. O que é santificação inicial? A conversão. A santificação inicial se resume no ato da nossa conversão. Ou seja, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Por isso que Deus vai dizer que todos pecaram e afastados estão da sua glória. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Outro texto fala que Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Então esta posição, esta santificação inicial, não é outra coisa senão a conversão. Quando nós nos convertemos a Cristo, ele nos coloca em uma posição privilegiada diante do Pai. Esta posição privilegiada nos leva a receber de Deus algo maravilhoso que perdemos lá no Éden: a reconciliação. Então, esta santificação é importante. A conversão é importante, porque ninguém terá santificação inicial se não se converter a Cristo. É necessário que haja a conversão, que haja a mudança de vida, que haja a mudança desse comportamento mundano e agora, servindo a Cristo, já estamos em uma posição. Somos religados novamente a Deus por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, que fora derramado na cruz do Calvário. Somos limpos pela palavra e purificados pelo sangue do Senhor Jesus nesse início de santificação inicial. No 2, santificação progressiva. Esta é a que nós entendemos como santificação agora. Se a conversão, se o início desta santificação, ela é imediata, se a conversão é imediata, se o novo nascimento, se a regeneração é algo imediato, não dá para começar a nascer hoje e terminar ano que vem. Senão o feto vai morrer. Senão o bebê vai morrer. Ele tem que nascer na hora. Deu a hora, tem que nascer. Então, agora, uma vez já nascido para Deus, nós vamos ter a santificação progressiva. O que é isso? É um processo de longo prazo e que não acaba. É uma experiência ligada ao dia a dia do cristão que se submete a Deus e se afasta do pecado todos os dias, seguindo o caminho do aperfeiçoamento em Cristo. Paulo vai dizer que nós somos transformados de glória em glória. Em outro texto, ele vai dizer o seguinte, que aquele que começou a boa obra nos aperfeiçoará até aquele dia. Ou seja, nada mais do que o processo da santificação progressiva. Aceitamos a Jesus, não somos totalmente santos. Aceitamos ao Senhor Jesus, entramos agora nesse processo de santificação. Ou seja, precisamos sermos santificados todos os dias. As nossas atitudes precisam demonstrar que nós somos santos, que nós temos um compromisso com o Senhor nosso Deus. Perfeito? Então vamos entender desta forma. Vamos entender o quanto é importante nós estarmos na presença do Senhor, nós buscarmos ao Senhor, nós entendermos o fato de estarmos diante do Senhor nessa santificação progressiva. Aí vai dizer ainda que a santificação progressiva
é o que buscamos como cristãos. Ao longo dos anos, nos esforçamos para mudar de vida, fazer escolhas melhores, obedecer mais a Deus e seguir o que está na sua palavra. É a palavra de Deus, nessa santificação progressiva, que irá ditar para mim e para você o caminho que eu devo seguir. Vocês viram lá no início, só refrescando a nossa mente novamente, que é necessário nós estarmos em contato com a palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia e fugindo da aparência do mal. Isso quando? Todos os dias. Por quê? Porque nós somos diferentes dos utensílios que tem na igreja. Você consagra, você é baterista, não é? É guitarrista? Tecladista? Consagrou o teclado, a guitarra, o instrumento, a Deus está consagrado. O instrumento não vai pecar. Quem usa pode até pecar, mas o instrumento não. Então está santificado para sempre. Mas nós não. Nós somos seres pensantes que falhamos, que erramos, então precisamos todos os dias nos santificar. E por fim, santificação final. O que é a santificação final? É algo simples e você vai entender com facilidade. Ela acontecerá na última fase da nossa caminhada com Deus. Ela também é chamada de quê? De glorificação. A santificação final nada mais é do que ou você é arrebatado ou você morreu e ressuscitou naquele dia. Então a santificação final é o estado de glorificação que nós estaremos diante de Deus. Você lembra que Paulo diz que assim como ele é, nós o veremos. Assim como ele é, nós o veremos. E nós seremos também semelhante a ele. Não igual. Não igual. Eu sou semelhante a você, mas não sou igual a você. Então nós seremos semelhantes a Deus, sempre nos colocando na nossa posição de servo e não de Senhor. Não podemos ser igual a ele porque ele é Deus, mas seremos semelhantes a ele, porque do mesmo modo que ele ressuscitou e teve o seu corpo glorificado, nós também ou seremos ressuscitados ou subiremos no arrebatamento da igreja, teremos o nosso corpo glorificado, não mais sujeito à influência do pecado. O pecado não mais dominará aquele que teve a glorificação, aquele que aguarda, aquele que espera em Cristo a glorificação. Perfeito? Então, essa santificação final, ela é importante. É o último estágio da vida do crente. O crente vai, se converte, tem a santificação progressiva, que vai envolver também comunhão com os irmãos, como diz o escritor aos Hebreus, seguir a paz com toda a santificação, que é a nossa leitura bíblica também, seguir a paz com toda a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Comunhão e santificação faz parte do nosso viver diário até alcançarmos o estágio da glorificação. Perfeito? E, concluindo a nossa lição, no terceiro tópico vai dizer, aperfeiçoando a santificação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1 que devemos buscar a santificação dia após dia. A pergunta é como podemos fazer isso? Eis algumas sugestões. Primeiro, renove seus pensamentos. O primeiro elemento a ser atingido pelo processo da santificação é a mente, pois dela procede todos os pensamentos que determinarão nossos sentimentos e comportamentos. Nós usamos muito a questão do coração, mas o coração é simplesmente para entendermos o que a mente está fazendo. Se a tua mente for má, teu coração vai ser mau. E não tem jeito, não tem como ser diferente. Então, vamos conservar a nossa mente santa, buscar conservar a nossa mente voltada para as coisas de Deus. Se os nossos pensamentos forem maus, todas as nossas atitudes serão igualmente más. Uma mente corrompida pelo pecado irá interpretar de forma equivocada a vontade de Deus. Já uma mente transformada pelo Espírito Santo tem o seu entendimento alinhado com a verdade. Ou seja,
se a tua mente tem a iluminação do Espírito Santo, então você vai pensar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, naquilo que pode te aproximar de Deus. Todo cristão deve desejar por alcançar a mentalidade de Cristo. Isso é possível quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos diante de Deus as nossas falhas, buscando conhecer a Deus e sua vontade. Então nós vamos entender a importância, como diz aqui, 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, olha novamente, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas para isso, precisamos andar na luz e ter comunhão com os irmãos. Aí com isso, a nossa mente também será uma mente purificada, uma mente santa. Diga não aos desejos da carne. Depois de aceitar Jesus, precisamos renunciar à nossa vontade carnal, pois já não temos a velha natureza humana, mas Cristo vive em nós, como Paulo vai dizer em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17, que agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Em outro texto fala da necessidade de vivermos em novidade de vida. Jesus, por diversas vezes, disse: vai e não peques mais. Vá e não peques mais. Para o cego, para o coxo, perdão, lá no tanque de Betesda, ele vai dizer assim: olha, vai, mas cuidado para que não te aconteça algo pior. Ou seja, Jesus, em outras palavras, está dizendo: você era paralítico, era dependente de Deus. Deus me enviou aqui, eu estou curando você, eu estou te libertando desse mal. Agora, cuidado para não te acontecer algo pior. Estou te salvando desta enfermidade, mas cuidado que tem o inferno. Olha só. Então, procure viver de forma que agrade a Deus. O milagre físico é bom, mas o melhor ainda é o milagre da alma, o milagre de dentro. E isso nós temos que buscar dizer não à carne. E vocês sabem que a carne tem apelado com as suas músicas, com a sua sensualidade, com o seu modo de ser aí na sua comunidade, na sua escola. Então, os apelos, principalmente para os adolescentes e os jovens, são muito grandes. E também para nós, os adultos, não vamos eximir disso, mas precisamos dizer não à carne, dizer não aos desejos da carne. Em quaisquer circunstâncias, sempre se pergunte o que Deus, faria em seu lugar. O que ele falaria em seu lugar? Sabemos que nem sempre nós vamos pensar dessa forma, nem sempre dá para agir dessa forma, mas procuremos viver em sintonia com o Senhor. E por último, viva para Deus. Pastor, mas se viver para Deus, eu vou ter que me isolar da sociedade? Não. Vou ter que isolar da minha família? Não. Vou ter que isolar dos meus amigos da escola? Não. Da universidade? Não. Mas seja você um servo de Deus autêntico. Viva para Deus e as pessoas verão em você luz. Irão ver em você a luz maravilhosa do Evangelho. Perfeito? Além de abandonar a velha vida, precisamos desejar com fervor alimentar a alma e o espírito com a palavra de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômicos. Acreditamos que nós somos corpo, alma e espírito. Então, tanto o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisa viver para o Senhor nosso Deus. E quais são os mandamentos de Cristo? As duas ordens centrais do nosso Mestre são amar a Deus acima de
todas as coisas, e a segunda é semelhante a essa, e o próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos colocar a Deus acima de tudo na nossa vida e amar o nosso próximo, irmãos, não precisa mais nada. Estamos seguindo todos os mandamentos, todas as leis e também o Evangelho, porque quem falou isso, quem ratificou isso foi Jesus. Então vamos procurar viver. Dedique o seu tempo na casa do Senhor. Faça isso e vai ser uma bênção. Em outras palavras, Deus nos desafia a viver praticando a fé na esperança, no amor. Parece difícil, mas não é. A cada dia escolha dor. A cada dia escolha dar a vida pelos irmãos. Seja um exemplo e testemunho de Cristo em todo lugar. Aonde você estiver, seja uma testemunha. Vamos à nossa conclusão, mas não esqueça, você que chegou comigo até agora, de dar o seu joinha. Meu filho fala, pai, fala para eles, dá o seu gostei no vídeo. Então dá o seu gostei, se inscreva no canal, acione as notificações. Os nossos vídeos dos adolescentes têm sido assim, maravilhosos e a interação tem sido muito boa. Então continuemos assim, em nome de Jesus. A santidade é primordial na caminhada do cristão. Sem ela, é impossível nos aproximarmos do Senhor. O caminho não é fácil, mas o Espírito Santo é o grande auxiliador nessa jornada. Basta permitir e dar liberdade para que Deus atue. Então, siga em frente em sua jornada, sempre clamando ao Salvador. Entregue a tua vida ao Senhor e vai ser uma bênção. Semana que vem falaremos sobre a certeza da salvação. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu te aguardo no próximo vídeo. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te espero para a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Um abraço. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.